Para vocês terem uma ideia, na época da demarcação e homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol, fomos um grupo que defendíamos uma demarcação, não éramos contra a demarcação, mas éramos a favor que houvesse critérios para demarcação, porque simplesmente se tornou um local onde os índios vivem, mas sem expectativa de vida. O que nós defendíamos na época? Para vocês terem uma ideia, quando os risicultores foram tirados da terra indígena, a participação da produção de arroz era de 6%. 6% do PIB do estado. Um pouco mais de 50 milhões de reais por ano. O que nós queríamos? Nós queríamos que, se estava sendo retirado os risicultores, que nós, indígenas, pudéssemos continuar produzindo, porque nós precisamos nos inserir na economia do nosso estado, no desenvolvimento econômico do nosso estado e, por que não, do Brasil. Infelizmente, não é a visão do Estado brasileiro. O índio é visto como um indivíduo que não tem a capacidade de produzir, e aí vem um velho termo conhecido: o índio é preguiçoso. Vem esse termo que eu acho que isso acontece em todo o Brasil em relação à população indígena. A questão é: quem deu a oportunidade para o índio produzir? O Estado brasileiro? Não. Grande parte dos produtores indígenas começaram com sua iniciativa própria, até chegar onde chegaram. Então, o Estado brasileiro, como eu já disse, ela tem essa dívida. Ela deveria reconhecer que ela se apropriou das terras, e como o povo evoluiu, o povo indígena evoluiu junto com a sociedade envolvente, nada mais justo que oportunizar o grupo, a sociedade indígena, que queira se desenvolver, respeitando aqueles que não querem viver naquela vida que leva. Nada contra esse tipo de grupo da sociedade, porque cada um tem direito de fazer o que quiser, o que não quiser fazer não é obrigado, mas o Estado brasileiro poderia tratar realmente os indígenas conforme a sua especificidade. No geral, quem invadiu a serra foi o Estado brasileiro, né? E não o contrário. O que haveria de ocorrer era a reintegração de postos para os índios, e não o contrário, como acontece, né? E demarcando o território, respeitando direitinho, dando condições de sobrevivência, assim, nada mais justo. Só para finalizar, assim, com a sua resposta, uma observação aqui, conversando nos bastidores de algumas pesquisas aí, vocês estão em cima, né, tanto a etnia tucano, quanto Raposa Serra do Sol, lá nas regiões lá, está em cima da maior riqueza do mundo, que é a maior jazida de nióbio no subsolo do mundo, né? A etnia dos tucanos. A gente quer dizer, imagina tokenizando isso aí sem ter que mexer um palmo do solo. Imagina, olha a riqueza infinita, tá? E, por outro lado, a maior jazida de nióbio a céu aberto também, pelas informações. Agora, imagina as duas riquezas superpotentes, só isso aí sustentaria o mundo, só isso, porque o nióbio, né, já se sabe o seu valor. E agora, viver nessas dificuldades assim, sem poder nem olhar para o nióbio, nem olhar, mas empresas estrangeiras podem chegar aqui e levar o que quiser, não tem licenciamento, não tem fiscalização, não tem nada, mas os brasileiros, os povos originários, não podem fazer nada, né? Então, são observações. Isso aqui é o quadro A Voz das Etnias. Então, nós estamos jogando aberto aí para que a população saiba realmente o que está acontecendo, né? E se tiver algum equívoco da nossa parte aqui, com certeza as pessoas vão na live, nas mensagens, falar: vocês erraram em A, B ou C, não é bem assim, ou então alguém vai nos corrigir. Mas até agora, o que nós estamos vendo aí é a mais pura realidade.
Então, É interessante porque, assim, né, falamos, não pode falar, parece que é uma palavra proibida, né? A gente não pode falar de mineração. A gente fala de mineração, o pessoal já olha e fala, nossa, não, mas mineração e tal. pecado. É interessante, né, vocês falarem sobre isso, né, que tem a mineração, nós sabemos que as terras indígenas, elas são riquíssimas. Parece que lá fora não tem problema, né? Lá fora eles podem vir aqui realmente fazer mineração do jeito que eles querem, fazer tudo que eles querem, mas aqui dentro não. A gente meio que é educado a já olhar e falar assim, não, mineração vai acabar com a terra, vai acabar com os recursos, vai acabar com tudo. Inclusive a gente tem a questão dos Yanomamis, que eles estão batendo muito nessa tecla, e a gente, né, já falando com o pessoal de casa, nós temos também um representante, cacique Yanomami, que vai falar com a gente aí nos próximos dias e falar um pouco dessa questão, mas assim, os Yanomamis, né, o que pegou muito, que o pessoal falou, não, os garimpeiros, eles estão lá, estão acabando com a terra, por isso que eles estão passando fome, e colocaram realmente, assim, uma imagem, a pior imagem possível, né, para, assim, fazer mais um quadro aí de, não, mineração não pode, mineração é errado, enquanto a gente vê as grandes corporações internacionais chegando aqui, tirando tudo. Ocorre absurdo. Eu vou relatar aqui duas situações. Uma das nossas lideranças, falecido hoje, ele morava de uma aldeia às margens da BR-174, sentido Venezuela. Ele morava próximo a mais ou menos uns 6 quilômetros próximo de um rio. Isso foi há algum tempo atrás, acho que uns 10 anos atrás. E ele tinha um carrinho, uma caminhoneta, e ele, como ele estava construindo a casa dele, foi pegar areia no rio. Tudo bem, pegou areia e na volta deu azar de cruzar com a viatura do IBAMA. Aí foi parado, e ele se identificou, ó, eu sou liderança, e, bom, se identificou por lá e disse, não, mas você não tem autorização para pegar areia. Eu disse, não, mas não vou comercializar areia, vou fazer a minha casa. Resumo, ele foi multado, teve um processo, porque estava pegando areia sem autorização dos órgãos competentes. Uma outra situação, também com uma liderança, ele havia caçado tatu, e para preparar o tatu, alguém fez o vídeo dele preparando o tatu. Então, órgãos também ambientais fiscais foram lá e ele foi processado. Ou seja, o próprio indígena não pode sequer fazer absolutamente na sua terra, diga-se de passagem, na sua terra. A questão dos Yanomamis é igual. Não haverá nenhuma possibilidade de Yanomami fazer absolutamente nada na terra deles. Com o fechamento do garimpo, qual é a alternativa para os Yanomamis? Nenhuma. Zero. Por quê? Porque há esse entendimento de que a felicidade do grupo ali se resume ou se restringe à floresta. Ali estão felizes para sempre. Esse é o entendimento do Estado brasileiro